Descubra o poder surpreendente do respeito. Humildade transforma vidas de maneira incrível. Antônio, um trabalhador braçal de 45 anos, levantou-se antes do sol e começou mais um dia de labuta. Em seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo, o cheiro do café fresco se misturava com as risadas de seus filhos, Lucas e Ana, que corriam pelo corredor. Ele sempre acreditou que a humildade e o respeito eram os pilares de uma vida digna, e isso era o que mais desejava transmitir a eles. Ser honesto e gentil faz toda a diferença, meus filhos, dizia ele, enquanto contava histórias de sua infância em um mundo muito mais simples. Mas naquele dia, enquanto Antônio falava, a rotina do bairro seria chacoalhada. Um grito ressoou pelas ruas: revitalização do bairro. Inicialmente, a promessa parecia um sopro de esperança, mas logo foi obscurecida por um pressentimento sombrio. A construção de um grande prédio comercial ameaçava os pequenos comércios locais, como a mercearia da Dona Rosa, um lugar que era mais que um mercado, mas um coração pulsante da comunidade. Perder a Dona Rosa seria como perder uma parte da família, pensou Antônio, sentindo um aperto no peito. A notícia espalhou rápido. Antônio e sua família, junto com os vizinhos, começaram a se reunir nas praças, onde a avó, Dona Clara, uma mulher de grande sabedoria e amor às palavras, dizia: nós somos mais fortes juntos. O respeito que cultivamos ao longo dos anos é nossa maior arma. As conversas foram ganhando intensidade, e a agitação nas ruas era palpável. Alguns cidadãos estavam céticos, temendo que qualquer luta fosse em vão. Mas Antônio, motivado pelo desejo de proteger sua família e a comunidade, encontrou coragem na voz de Dona Clara. Eles decidiram fazer uma manifestação pacífica, unindo as energias de todos. Era hora de mostrar que a humildade e o respeito não eram fraquezas, mas sim uma barricada formidável contra a opressão. O clima estava tenso, os rostos demonstravam determinação, mas também um medo latente. Enquanto se organizavam, Antônio olhou para Lucas e Ana, lembrando-se de que essa luta era não apenas pelo comércio da Dona Rosa, mas por um futuro melhor para seus filhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia da manifestação chegou e a comunidade se reuniu com cartazes e sorrisos cautelosos. Antônio sentiu a adrenalina subir quando a segurança do prédio chegou. A tensão no ar era densa como um nevoeiro. Quando a primeira palavra ríspida foi proferida, a paz que todos esperavam se tornou um campo de batalha. Antônio viu sua avó intervir, pedindo calma, mas a resposta era dura e hostil. O que deveria ser um ato de apoio à dignidade das vidas daquele bairro se transformou numa demonstração de desigualdade gritante. No meio do tumulto, o coração de Antônio feria. Ele se viu em um dilema: continuar lutando ao lado de sua comunidade ou recuar, em busca de segurança para seus filhos. A escolha parecia mais do que uma questão de espaço físico, era uma questão de dignidade. Ele percebeu que a força que tinham se montava sobre o respeito e a união cultivados ao longo dos anos. Agora, a decisão ficava clara: lutar ou ser esmagado. Enquanto o clímax da confusão se desenrolava, uma pergunta ecoava em sua mente: até onde Antônio iria para proteger não só sua família, mas também a comunidade que tanto amava? A história deixava um gosto de expectativa, e o futuro parecia balançar na corda bamba da coragem e da determinação. O barulho das vozes se tornava cada vez mais intensificado, ecoando pelas ruas e apenas aumentando a tensão no ar. Sentindo a urgência da situação, Antônio tomou uma decisão. Ele respirou fundo e, em meio à confusão, levantou a voz: pessoal, vamos nos lembrar do que estamos lutando aqui. Não é apenas para preservar a Dona Rosa, é pela nossa dignidade. Suas palavras eram um grito de esperança, um lembrete de que a luta não era em vão. O olhar de muitos se virou para ele. O olhar de Lucas e Ana, que ficaram próximos, transmitia ansiedade e curiosidade.
Antônio desejava que eles vissem não apenas a luta, mas também a importância de se manter firme por aquilo que é justo. A avó, Dona Clara, enquanto tentava acalmar as pessoas, olhou para Antônio e acenou. Havia uma confiança não verbalizada entre eles, uma sinergia de sentimentos que dizia que estavam juntos nessa ponta. O clima só piorava. As palavras hostis da segurança do prédio ecoavam como trovões nas cabeças dos manifestantes. Antônio viu o pavor refletido nos rostos dos seus vizinhos. Ele estava cada vez mais ciente de que a luta que tinham pela frente não seria fácil. E o que era esperado para ser um ato pacífico rapidamente se tornava um teste de força e razão em meio ao caos. Vamos mostrar que somos mais do que números, mais do que meras estatísticas. Somos uma comunidade. E juntos, somos fortes. Antônio gritou. Com uma injeção de coragem, seus vizinhos começaram a erguer os cartazes, agora com um fervor renovado. Respeito. Humildade. União. Eles bradavam em uníssono, como um coro ressoando pela vizinhança. As palavras de apoio ecoavam, e Antônio notou uma jovem na frente, Maria, conhecida por sua determinação. Ela segurava um cartaz feito à mão, onde estava escrito, por um futuro melhor. Em seu olhar, ele viu a chama da luta, e esse brilho se espalhou pela multidão. O povo parecia revigorado, mas a segurança, percebendo o aumento do ânimo, não hesitou em avançar. Um dos seguranças, de braços cruzados e semblante rude, gritou, saia da frente. Este lugar não é de vocês. A pressão recomeçou, e a tensão subia como um foguete. Antônio sentiu o medo crescer, mas não deixou que isso parasse. Ele se voltou para a multidão. Não podemos deixar os outros nos calarem. O respeito começa com nós mesmos. Sui Tirone, naquelas palavras tinha uma força interior. E então, algo mágico aconteceu. Uma mulher mais velha, conhecida como Dona Rita, ergueu sua voz. Se a gente não cuidar de quem amamos, quem cuidará de nós? Essa frase simples, entrelaçada no ar, foi como um feixe de luz no meio da escuridão. Era um momento de união, e as pessoas começaram a se agarrar umas às outras, uma demonstração de força coletiva. Mas enquanto a manifestação se intensificava, Antônio percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Agora estava claro que aquela luta, que parecia ser sobre um prédio, era muito mais profunda. Era sobre o respeito, a dignidade e a luta pelo futuro que tanto desejavam para seus filhos. Nesse instante, uma sirene soou ao longe, um aviso de que a situação poderia virar. Antônio olhou para o horizonte e viu uma viatura da polícia se aproximando. Seu coração disparou. A repressão estava a caminho. O dilema já não era mais apenas uma questão de coragem, mas também sobre o que eles estavam dispostos a arriscar. Ele respirou fundo novamente, encarando a multidão, repleta de emoções e esperanças. Estaria ele pronto para liderar essa luta, mesmo sob o olhar severo da repressão? Como ele defenderia sua família e sua comunidade quando o futuro se mostrava tão incerto? O peso da responsabilidade em seus ombros já não era apenas um fardo, mas uma missão. O momento de verdade se aproximava. As sirenes se tornaram mais próximas, um som penetrante que cortava o ar como um aviso de tempestade. Antônio sentiu a adrenalina correr em suas veias enquanto a multidão começava a murmurar. O clima de união ainda estava presente, mas também havia um medo palpável. Ele olhou ao redor e viu rostos de preocupação, alguns com lágrimas de ansiedade nos olhos, outros cerrando os punhos como um sinal de determinação. Era o momento de mostrar que a luta deles era maior do que qualquer força opressora. Estamos aqui por um propósito! Gritou Antônio, tentando acalmar seus vizinhos. Mas ele sabia que o tom da voz não era suficiente. Eles precisavam de ação. O que fazer agora? Seu cérebro estava a 1000 por hora, pensando em como poderiam se unir ainda mais. De repente, Maria, a jovem com o cartaz colorido, deu um passo à frente. Se estivermos juntos, não temos o que temer. É hora de mostrarmos nossa força. Sua voz, inicialmente tímida, agora soava firme e cheia de convicção, como se estivesse desperta para algo maior. A multidão, motivada, começou a organizar uma corrente humana, seguros de que a unidade poderia ser a barreira contra a repressão. Antônio se juntou a eles,
suas mãos entrelaçadas com as de seus vizinhos. No fundo, ele se perguntava se isso seria suficiente para manter a polícia afastada. O medo se dissolveu em uma corrente de coragem. Os passos da viatura se tornaram mais audíveis agora. Enquanto as luzes azuis piscavam no horizonte, uma figura robusta saiu do carro, um policial com expressão severa. Ele olhou para a multidão, os olhos frios e desprovidos de compaixão. A tensão subiu ainda mais, e Antônio sentiu seu coração disparar. Aquele era o momento da verdade. O policial ergueu a mão e gritou: "Desfaçam essa aglomeração agora! Vocês estão impedindo a ordem pública!" Mas a voz dele foi abafada pelo grito uníssono dos manifestantes. "Não vamos nos calar! Queremos respeito!" A determinação das pessoas era visceral, como se o ar carregasse a eletricidade de suas emoções. O policial hesitou, surpreso com a força da resistência. Antônio viu uma pequena brecha, talvez eles pudessem conseguir algo. Ele se desenhou à frente, respirou fundo e falou: "Senhor, nós não estamos aqui para causar problemas. Estamos lutando por um espaço que pertence a todos nós. Isso não é apenas um prédio, é a nossa casa." Ele sentiu o peso de cada palavra, como se estivesse construindo uma ponte entre eles e os representantes da lei. O policial arqueou a sobrancelha, um sinal de que suas palavras ecoavam em algum lugar dentro dele. Mas, em vez de caráter humano, possuía as ordens do sistema que o mandava e, por isso, olhou para trás, como que pedindo reforços. A ansiedade da multidão cresceu, e ele percebeu que aquele era um ponto crucial. Se eles quisessem ser ouvidos de verdade, precisariam ir além das palavras. "O que estamos fazendo aqui representa a luta e a esperança de cada um de nós", disse Maria, levantando seu cartaz mais alto. "Não somos apenas letras em um papel, somos gente, temos histórias." O coração de Antônio se encheu. Ela estava tocando em algo profundo, as histórias de cada um ali eram as memórias que ligavam todos naquela luta por dignidade. Mas a resposta que eles mais precisavam estava mais próxima do que imaginavam. Uma mulher mais velha começou a entoar uma canção. A melodia era conhecida, um hino que ecoava por gerações, um símbolo de resistência e coragem. Gradativamente, a multidão se uniu, e as vozes se misturaram, ressoando como um poderoso manifesto que poderia atravessar muros. A canção se espalhou como fogo em palha seca. E, enquanto cantavam, Antônio viu algo que nunca tinha esperado: o olhar do policial começou a suavizar. Havia um brilho em seus olhos que não estava ali antes. Ele hesitou mais uma vez, talvez ouvindo a verdade que estava se formando no ar. Mas, enquanto a ligação se fortalecia, novamente, a sirene soou, desta vez mais alta, anunciando que algo iminente estava prestes a acontecer. Qual seria a reação da polícia agora? Antônio sabia que esse era o momento delicado que definia não só aquela luta, mas tudo o que eles sonhavam para o futuro. Eles estariam prontos para aquilo? E o que significava realmente lutar por respeito e dignidade? Um pensamento trágico surgiu. O que poderia acontecer se as coisas saíssem do controle? O momento decisivo estava cada vez mais próximo. A multidão pulsava, como um coração vibrante unido por uma só razão. Cada nota da canção parecia reforçar a determinação daquele grupo. Antônio olhou para os rostos ao seu redor e sentiu uma onda de esperança. Eles haviam se transformado de meros indivíduos preocupados em uma força coletiva, um só corpo que respirava juntos. O policial, ainda indeciso, fez um leve movimento, como se quisesse intervir. No entanto, a música atingiu seu ápice, e, por um instantinho, o som parecia encapsular tudo o que havia de mais humano entre aquele grupo. "Estamos aqui, e não vamos desistir." Tornou-se um chamado, ecoando para longe. Os reforços da polícia chegaram, mas, em vez de medo, o que se viu foi um avanço da canção. As vozes começaram a se entrelaçar, formando uma corrente que flutuava no ar carregada de significado. O olhar do policial, que antes era de desdém, agora mostrava confusão. Ele se viu em uma encruzilhada: continuar cumprindo ordens ou escutar o clamor genuíno diante dele. Seria uma simples canção capaz de derreter as barreiras do preconceito? Antônio sentiu o peso das expectações. Ele sabia que a canção não era apenas um recurso, mas uma conversa franca sobre humanidade. A mulher mais velha,
que havia iniciado a melodia, agora olhava diretamente para o policial, como se pudesse ver dentro de sua alma. Antônio podia sentir no ar a tensão, uma linha tênue que poderia se romper em um piscar de olhos. "Você também é parte dessa história!" gritou Maria, cutucando o ombro de Antônio com excitação. A frase ecoou em meio ao coro crescente, as palavras ressoando com uma força revitalizadora. O policial hesitou, e, por um breve momento, Antônio teve a impressão de que ele poderia, finalmente, ver além de seu uniforme. As sirenes aumentavam, mas a força da voz da multidão era ainda mais potente. Diante da possibilidade real de um confronto, Antônio tomou uma respiração profunda. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas acreditava que ali, no terreno da resistência, eles estavam mais vivos do que nunca. Ele segurou a mão de Maria, sentindo um calor que a certeza trazia, e com isso decidiu que precisava arriscar mais. "Vamos nos unir em força. Não viemos aqui para brigar. Estamos aqui para reclamar o que é nosso por direito." Ele levantou a voz, na esperança que as palavras pudessem penetrar nas armaduras do policial. O grupo voltou a cantar, reforçando a ideia de que eles não eram apenas um bando de pessoas sem instrução, mas cidadãos cheios de histórias, de sonhos, de esperança. E então, em um momento inesperado, o policial ergueu a mão, não mais em ordem de dispersão, mas como um sinal para que a música cessasse. A multidão parou, e, em um silêncio que parecia carregar o peso do mundo, todos aguardaram o que viria a seguir. A atmosfera eletrificou-se, carregada de promessas não ditas e anseios desenterrados. "Você tem razão", o policial finalmente disse, a voz menos ríspida agora, quase suave. "Vocês têm o direito de serem ouvidos." Antônio sentiu um nó se desfazer dentro dele, mas a luta ainda não estava pronta para ser finalizada. As coisas poderiam dar certo, mas a batalha mais difícil ainda estava por vir. O que o policial diria a seguir poderia mudar tudo, mas a multidão ainda estava em suspensão, esperando a resposta. O olhar de Antônio se manteve fixo no rosto do homem que, por um milagre, estava disposto a ouvir. E, no fundo, uma nova pergunta se formou: seria essa uma oportunidade transformadora ou apenas uma ilusão momentânea? A tensão voltou a aumentar, e o que seria o próximo passo estava prestes a ser revelado. O silêncio pairava, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Antônio podia ouvir o coração de todos ao seu redor, batendo cada vez mais forte. O policial, agora com a voz suavizada, parecia fora de lugar, como se a farda que vestia já não coubesse mais em seu corpo. Ele olhou nos olhos da multidão, e por um momento, a linha entre autoridade e povo se desvanecia. "Estamos aqui para ouvir", ele disse, com uma sinceridade palpável. "Diga-me o que vocês querem." Ouvindo isso, Maria avançou um passo à frente, com um brilho nos olhos. "Queremos respeito. Queremos ser vistos." Sua voz era firme e clara como o sol da manhã. "Não somos números, somos pessoas. Nossos sonhos importam e nossas vozes precisam ecoar." Outras vozes se uniram, cada uma carregando suas próprias lutas, suas próprias histórias. Uma mulher começou a falar sobre as dificuldades de conseguir um emprego, enquanto um jovem compartilhava como a discriminação racial moldou sua vida. As palavras fluíam como um rio caudaloso, e Antônio sentiu a força de cada narrativa, unindo-os em uma teia de empatia. O policial escutava atento, mas seu olhar era profundo, como se estivesse adentrando um mundo desconhecido. Ele não estava apenas ouvindo, mas absorvendo cada palavra, cada emoção. Os gritos da multidão se tornaram mais do que uma reclamação, tornaram-se um clamor por dignidade e compreensão mútua. Antônio sentiu uma onda de coragem tomar conta dele. "Nós queremos uma mudança!" ele gritou. "Precisamos que nossas vidas importem não só hoje, mas todos os dias. Que nossos filhos possam crescer sem medo e com a certeza de que são vistos e valorizados." As vozes se uniram em um coro poderoso, clamando por um futuro melhor. Mas, mesmo no auge daquela alegria coletiva, uma sombra pairava. O que aconteceria se o policial não conseguisse levar essa mensagem adiante? E se a resistência que estava ali se dissipasse como fumaça ao vento? O policial respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma luta interna. Eu entendo."
Meu trabalho é proteger vocês, mas também estou aqui em um papel que não é fácil. Existem ordens que preciso seguir. Sua voz tremia. Ordens que ignoram a humanidade. Maria interrompeu. Ordem não é sinônimo de desumanidade. Você pode escolher ver-nos. É uma opção. Com isso, a tensão voltou a subir. O policial parecia dividido, seu rosto transparecia a luta entre o dever e a vontade de ser justo. Antônio percebeu que a mudança que tanto desejavam dependia não só de suas palavras, mas da disposição de cada um de enfrentarem suas verdades, suas medos e preconceitos. E assim, enquanto a multidão aguardava, um novo bate-coração ecoou. Restaurar o diálogo não seria simples, mas a semente da esperança estava lançada. Antônio se permitiu imaginar um futuro onde não haveria medo ao caminhar pelas ruas e onde todos poderiam se olhar nos olhos sem preconceitos. O clima de coragem e expectativa era palpável, mas a batalha ainda não estava ganha. O policial hesitou mais uma vez, e, com um olhar decidido, ele finalmente disse: se eu puder fazer algo a respeito, prometo que usarei minha voz para ajudá-los. A multidão prendeu a respiração. A oferta era tremenda, mas a desconfiança ainda pairava. Poderiam realmente confiar nele para ser um aliado? O que seria necessário para que essa conversa se tornasse uma ação? Olhares cruzados carregavam perguntas, mas também uma nova luz de esperança. Antônio discerniu que o momento decisivo estava a caminho e que a verdadeira luta ainda começava. E, enquanto o futuro se desenhava, uma nova pergunta ecoou em sua mente: o que realmente significa ser ouvido? O policial, com atenção ainda palpável, começou a dar passos adiante, aproximando-se da multidão com um olhar mais determinado. Seus olhos, antes perdidos, agora brilhavam com uma nova intensidade. O que aconteceria com esse momento não dependia apenas dele, mas de todos ali reunidos. Maria, sentindo a mudança no ar, avançou mais ainda. Você disse que vai usar sua voz, então vamos juntar as nossas. Precisamos de um plano. Precisamos saber que não estamos sozinhos. Sua energia era contagiante, e logo outros da multidão começaram a se movimentar, como se uma corrente de poder os atravessasse. Antônio observava o crescimento daquela conversa. Era mais do que uma discussão, era um chamado à ação. Vamos nos reunir, fazer ouvir nossas vozes. Se o policial está aberto a nos ouvir, então temos que mostrar o que queremos de verdade. Que direitos desejamos? Que mudanças precisamos para nossas vidas? Alguém gritou da parte de trás: e se ele nos trair? E se tudo isso for só um show branquelo para acalmar a gente e nada mudar? Havia um murmurinho de incerteza, mas Maria não se deixou abalar. Se ele trair, será um passo a mais na nossa luta. Ela respondeu com firmeza. Mas precisamos tentar. Falar. Combater com as nossas vozes. Não podemos escolher ser silenciados. Vamos ser vistos, somos um povo, uma comunidade. Assim como palmas ecoaram nas ruas, assim também os olhares começaram a trocar promessas silenciosas. Antônio pode ver sorrisos se formarem, mãos se unindo. Cada gesto carregava uma nova esperança. O policial estava quase em frente a Maria agora, gesticulando para que todos escutassem. Eu sei que é difícil confiar em mim, mas estou aqui, e quero ouvir vocês. Vamos dar um primeiro passo juntos. Mas ele hesitou, como se estivesse pesando cada palavra. Mas isso não pode ser só uma conversa, precisa ser uma mudança concreta. Eu quero ouvir suas propostas. Quais são os passos que vocês imaginam que devemos dar? Antônio sentiu uma onda de responsabilidades. O futuro estava se desenhando, mas o que diria poderia mudar tudo. Ele tomou coragem e respondeu: queremos um espaço onde nossas vozes possam ser ouvidas, onde nossos problemas sejam discutidos de verdade. Precisamos de representantes que realmente se interessem pelas nossas vidas. Nossos direitos não podem ser só palavras. Muito bem, o policial disse, com uma leveza que parecia um alívio. Vamos começar a construir isso. Podemos fazer reuniões, trazer representantes da comunidade. Mas preciso que todos entendam. Isso exigirá responsabilidade de todos nós. Ao ouvi-lo, a multidão começou a vibrar. Muitos se olharam,
reconhecendo uma oportunidade que não podiam deixar escapar. Naquele momento, um sentimento coletivo de união e propósito começou a florescer. A desconfiança ainda existia, mas estava perdendo força diante da determinação que agora preenchia o ar. No entanto, uma sombra escura ainda se formava na periferia da reunião. Um grupo de pessoas assistia, olhos frios e faces endurecidas, observando a cena com um ar de desprezo. Eles não pareciam dispostos a permitir qualquer mudança que lhes afetasse. A tensão voltava a se elevar, e Antônio sentiu um arrepio correr pela espinha. Precisamos agir rápido, ele pensou. Nem todos querem que essa comunidade se una. E se tudo isso for apenas uma ilusão? Enquanto essa ideia se instalava em sua mente, um murmurinho de plano e possibilidade crescia, mas uma pergunta pairava na atmosfera. Aquela mudança estava mesmo a caminho? Estariam prontos para o que viria a seguir? E, com a multidão ecoando um novo brado de esperança, Antônio sabia que a jornada para o respeito e a dignidade estava apenas começando. Mas o perigo se aproximava, e ele apenas se perguntava, conseguiriam sustentar essa união diante da resistência? O murmúrio da multidão se intensificava à medida que a energia começava a se espalhar como a luz do sol ao amanhecer. As vozes, antes tímidas, agora se uniam em um coro de determinação. Antônio olhou em volta, observando os rostos que se iluminavam com a ideia de mudança. Era difícil não se deixar levar pela esperança que brotava. Mas, no fundo, uma dúvida persistia: teriam força suficiente para enfrentar o que estava por vir? Vamos nos organizar! Maria gritou, chamando a atenção da multidão. Se estamos aqui juntos, precisamos estabelecer prioridades. O que queremos mudar primeiro? Sua voz soava firme, despertando uma atenção renovada. Um jovem, com um olhar apaixonado, levantou a mão. A educação. Precisamos de recursos para nossas escolas, garantir que nossos filhos tenham uma educação digna. A proposta atraiu aplausos e gritos de apoio. Outro se manifestou: a saúde. Nossos hospitais estão caindo aos pedaços. A multidão concordou em coro. Cada sugestão levava a um novo eco de esperança, e Antônio viu uma ponte sendo construída entre eles e o policial, que agora apenas escutava. O sorriso do policial começava a se abrir. Essas são propostas importantes. Tenho certeza de que podemos começar a trabalhar nelas, mas sua voz foi interrompida por um grito vindo da periferia da multidão. Isso não vai levar a lugar nenhum. É tudo uma ilusão. A voz era profunda e cheia de desprezo. Os olhares se voltaram para o grupo observador, os rostos endurecidos, a presença ameaçadora. A tensão subiu novamente. Antônio sentiu o coração disparar. Não era só a desconfiança que pairava no ar, mas um medo palpável da violência se manifestar. Ele olhou para Maria, que parecia ter percebido a mudança. Seus olhos se encontraram, e, mesmo sem palavras, a troca de pensamentos estava ali. Precisavam focar na união e não permitir que o medo os dividisse. Lembrem-se do que estamos construindo! Maria gritou, sua voz ressoando no meio do ato. Estamos criando um espaço novo, onde todas as vozes têm valor. Um espaço onde podemos nos respeitar e lutar pelo que é certo. A multidão começou a se agitar, e lentamente a força do medo foi sendo substituída por uma onda de coragem. Alguns começaram a se mover na direção daqueles que desacreditavam, não para brigar, mas para dialogar. A mudança que tanto aspiravam não seria feita por meio da violência, mas através da palavra e do entendimento. Antônio, ainda apreensivo, sentiu uma onda de esperança crescendo dentro de si. Ele se juntou a Maria, levantando a voz também. Estamos aqui por uma razão. Vamos mostrar que a união é mais forte do que a divisão. Precisamos ser hard. A multidão gritou em resposta, um mar de vozes elevando-se, fazendo ondas de determinação vibrarem no ar, mas o grupo hostil não recuou. No rosto de um deles, Antônio viu uma chama de descontentamento. O líder do grupo chegou mais perto, passos firmes e provocativos. Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Que alguém realmente se importa com o que vocês têm a dizer? A silhueta dele se destacava, como um grande portão construído para impedir que qualquer esperança entrasse.
Precisamos de um plano. Antônio gritou, intensificando seu olhar. Precisamos de coragem para enfrentar a resistência. O que vamos fazer? A multidão hesitou, mas a onda de força ainda pulsava. Todos estavam à espera de uma resposta. O próximo passo exigia determinação e união. E em meio a esse turbilhão, Antônio sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que fariam agora? Como lutariam contra aqueles que desejavam mantê-los em silêncio? A jornada por respeito e dignidade exigiria sacrifício, e as próximas horas poderiam mudar tudo o que estava prestes a acontecer. Seria o teste verdadeiro da coragem deles? O clima na praça era tenso, quase elétrico. As palavras do líder hostil ainda pairavam no ar, pesadas e desafiadoras. Antônio percebeu que todos os olhares estavam sobre ele e Maria. As vozes que antes ecoavam cheias de esperança agora pareciam hesitar, como se o medo houvesse tomado o espaço da certeza. Vamos nos lembrar do porquê estamos aqui. Maria começou, a determinação em sua voz ressoando como um chamado à ação. Isso não é apenas sobre nós, é sobre nossos filhos, sobre a comunidade que queremos construir. Ninguém pode simplesmente apagar nossos sonhos. Seus olhos brilhavam, iluminados por uma paixão que transcendeu a dúvida. Murmúrios de apoio começaram a surgir. Antônio sentiu um impulso de coragem crescendo dentro de si. Ele apoiou a mão no ombro de Maria, sentindo a força da conexão entre eles. Não vamos deixar que a descrença nos derrube, disse, a voz firme. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Precisamos agir juntos. Vamos formar grupos, discutir ideias e traçar um plano. O jovem que havia falado sobre a educação se adiantou, a voz unindo-se aos gritos de apoio. Podemos iniciar uma ação comunitária. Reclamar não é suficiente, precisamos nos reunir e organizar eventos. A multidão começou a vibrar novamente. O calor da luta estava renascendo, e a esperança, como uma chama, aumentava sua intensidade. Antônio viu vários rostos se acenderem com a ideia, sorrisos começando a brotar. Mas a presença do grupo hostil ainda pairava como uma sombra. O líder do grupo desafiador não hesitou em interromper. E se acontecer algo? E se vocês errarem? Não pensem que o sistema vai mudar assim, num estalar de dedos. A vida é dura. Sim, a vida é dura. Um homem mais velho na multidão gritou de volta. Mas não é por isso que vamos desistir. Já enfrentamos desafios antes, e juntos somos mais fortes. A resposta ecoou, ressoando com a determinação unida de vozes. A energia começou a mudar, e o grupo hostil parecia hesitar, como se a força da convicção deles os intimidasse. Antônio percebeu que a resistência tinha um poder próprio. As palavras dele, Maria e dos demais estavam criando uma onda de solidariedade, e a proposta de um novo caminho estava, aos poucos, sendo aceita. É por isso que estamos aqui. Maria continuou, sua voz atingindo todos. Para mostrarmos que respeitar as vozes dos outros é essencial. Que a mudança não tem que ser uma luta sangrenta, mas um esforço comum em prol de um objetivo maior. Os aplausos começaram a aumentar, numa sinfonia de esperanças compartilhadas. Mas em meio ao fervor da multidão, a realidade ainda se impunha. Apesar do brado coletivo, o grupo hostil não recuava completamente. As tensões estavam se acumulando, como um fio prestes a se romper. O líder olhou para Antônio, desafiador. E se nós decidirmos que vocês não podem gritar? O que farão, então? O coração de Antônio disparou. Ele não tinha resposta pronta desde a primeira vez que decidiu compartilhar suas ideias, sabia que precisava superar o medo. Um pensamento percutiu em sua mente, é preciso agir antes que seja tarde demais. Precisamos nos preparar para tudo, até mesmo para o que não queremos enfrentar. Antônio gritou, a sinceridade em sua voz tocando os corações ao seu redor. Devemos buscar o respeito, não apenas entre nós, mas também para aqueles que pensam diferente. Se eles se sentirem ouvidos, talvez não seja necessário lutarmos contra eles nesse momento. Uma nova ideia surgiu. Uma ideia de que poderia transformar a raiva em diálogo, o confronto em acolhimento.
Mas ele sabia que para isso seria necessário um esforço conjunto e um coração aberto. Enquanto a multidão contemplava essa nova perspectiva, a tensão se intensificou. A luz da mudança brilhava, mas para onde levaria os cidadãos? O que o líder hostil faria a seguir? A batalha por respeito e dignidade estava apenas começando. A praça estava pulsando, como se a própria terra estivesse vibrando com a energia da luta pela mudança. Antônio olhou à sua volta, sentindo a atmosfera carregada de esperança e resistência. Aquela era uma batalha que ia além da violência. Era uma luta pela dignidade, pela voz de cada um, até mesmo pelas vozes que se opunham a eles. A possibilidade de transformação fervilhava no ar. O líder hostil, percebendo que seu poder estava se dissipando, fez uma pausa. O rosto dele estava contorcido em raiva, mas também surpreendido com a virada na multidão. Era como se o medo que ele usará como arma começasse a voltar contra ele. Antônio percebeu que havia uma oportunidade ali. Talvez o respeito poderia realmente pavimentar um novo caminho. Vamos nos aproximar deles! Antônio bradou, com a esperança crescendo dentro dele. Ele sabia que levar a mensagem de respeito e diálogo adiante não era fácil e que poderia ser arriscado, mas precisava tentar. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Podemos não concordar, mas podemos compreender. Maria sentiu, sua expressão carregada de determinação. Sim. O respeito não é detalhe, é o fundamento da mudança. Vamos fazer o que poucos têm coragem de fazer, sentar e dialogar. As palavras dela e a paixão que preenchiam as entrelinhas ressoaram no coração da multidão. O murmúrio consenso avançou, e alguns já começaram a se movimentar de maneira hesitante em direção ao grupo oposto. As vozes de apoio surgiram em ondas, impulsionando outras pessoas a se unirem a essa ideia de diálogo. A presença do grupo hostil, que antes parecia um monstro ameaçador, agora parecia cada vez mais distante. O líder do grupo hostil ainda olhava, como se tentasse perceber a estratégia deles. O silêncio se instalou por um momento, conduzia todas as atenções diretamente para o confronto. O que ele diria agora? Você acha que praticando essa conversa vão mudar algo? O líder hostil gritou, interrompendo o crescendo da multidão. A vida na rua é dura. Estão dispostos a ouvir promessas vazias? A resposta de Antônio saiu atirada como um foguete. Nós sabemos que a vida é dura. Mas queremos discutir juntos como podemos enfrentar isso, como comunidade. Podemos trazer nossas diferenças e construir juntos, não é assim que deve ser? As mãos começaram a se erguer, alguns de coragem, outros de incerteza. O espaço estava se transformando. Havia uma energia crescente, uma febre de esperança. Vamos tentar! Um jovem exclamou, sua voz cortando a tensão. Se não tentarmos, como saberemos se é possível? O olhar do líder hostil vacilou, os olhares da multidão em sua direção pareciam desafiadores, mas também esperançosos. E é nesse encontro de tensões que a verdadeira transformação começa a ganhar forma. O ar estava carregado de expectativa, o peso da possibilidade de mudança pesava sobre todos ali. Antônio sabia que essa era uma decisão fundamental. Se a proposta de diálogo fosse aceita em nome do respeito, haveria um desfecho completamente diferente. Eles poderiam estar se encaminhando para um novo começo, ou se aprofundando em um conflito destrutivo. O futuro estava em jogo, e a escolha da comunidade parecia mais crítica do que nunca. Os corações batiam fortes, queriam ouvir, compreender. Estavam prontos para entrar nesse diálogo, mas a pergunta pairava: como os hostis reagiriam a essa nova abordagem? O líder hostil olhou de volta, os olhos refletindo uma luta interna. O que ele decidiria a seguir poderia mudar tudo. A praça estava vibrante, uma mistura de tensão e esperança. Antônio sabia que o momento que se desenrolava era crucial, talvez a batalha mais importante de sua vida. A oferta de diálogo estava sobre a mesa, e seus olhos se fixaram nas reações do líder hostil. O que ele diria agora poderia definir o futuro daquela comunidade. Em meio ao silêncio, o líder hostil respirou fundo e, para a surpresa de todos, começou a falar. Vocês acham que estão prontos para ouvir nossas histórias? Para entender de verdade o que vivemos?
A pergunta estava carregada de ceticismo, mas também havia um fio de curiosidade. Antônio tomou coragem e avançou um passo. Acredito que entender um ao outro é o primeiro passo para a mudança. Estamos dispostos a ouvir. Nossas lutas são diferentes, mas isso não significa que não possamos encontrar um caminho juntos. Maria se uniu a ele. Sim. Vamos nos sentar, conversar e compartilhar nossos medos e inseguranças. Talvez possamos encontrar uma solução que beneficie todos. O líder hesitou, mirando a multidão que olhava ansiosa, cercada por esperança. Ele percebeu que a resistência que antes dominava sua postura estava começando a ceder. O murmúrio da comunidade era alto, expressando uma vontade de mudança que quase poderia ser tocada. Seja lá o que for que vocês queiram dizer, nós também temos algo a dizer. E não são só promessas vazias, o líder hostil respondeu, sua voz começando a suavizar. Muitos da nossa situação sentem como se ninguém se importasse. Temos nossas lutas. Os murmúrios de concordância começaram, e em cada rosto Antônio via a determinação de dar um passo em direção ao diálogo. Estamos aqui porque queremos ser ouvidos, mas também queremos entender o que os motiva e os preocupa. A luta não é só nossa, é de todos nós, Antônio completou, sentindo a força na sua própria voz. Finalmente, o líder do grupo hostil baixou a guarda. Então vamos fazer isso. Vamos nos sentar e ter essa conversa. Se formos realmente honestos um com o outro, talvez possamos encontrar um meio termo. Ele apontou para seus companheiros, que pareciam igualmente surpresos, mas hesitantes. O movimento começou. A comuna, antes dividida, agora caminhava em direção à unidade. Antônio, Maria e o líder hostil se colocaram em um círculo, rodeados pela multidão que observava atentamente. Era um momento histórico, um passo em direção ao respeito com base na escuta mútua. Enquanto as vozes se erguiam, compartilhando histórias e experiências, um novo tipo de entendimento começou a florescer. A raiva e o medo ameaçavam a cada instante, mas a empatia se fortalecia. Os risos se misturavam às lágrimas, e o clima antes tenso agora transbordava um calor humano. Antônio viu algo que nunca imaginou, as barreiras estavam se dissolvendo, e a conexão surgia em meio a lágrimas e sorrisos. No final de várias horas de conversa, o líder hostil se virou para Antônio e Maria. Eu não acreditava que fosse possível, mas gostei de ouvir suas histórias. Nós temos mais em comum do que pensei. O respeito que vocês falam é essencial. A mudança começa aqui. Um murmúrio de aprovação ecoou pela multidão. Antônio sentiu seu coração acelerar. Eles ainda têm um longo caminho a percorrer, mas a primeira pedra para construir um novo futuro tinha sido colocada. A luta pelos direitos continuava, mas agora era com um novo propósito, uma nova força. As crianças de Antônio, Lucas e Ana, olharam para ele com um brilho nos olhos, percebendo que estavam testemunhando algo grande. O espírito da comunidade, antes cercado por conflitos, agora estava unido por um laço invisível, um compromisso de respeito mútuo. E assim, a luta começou a se transformar em algo mais. Implementaram reuniões comunitárias, trabalharam juntos em projetos de melhorias do bairro, trazendo educação e compreensão tanto para os mais jovens quanto para os adultos. Naquele dia, o respeito e a humildade se tornaram pilares não apenas de uma luta, mas de uma nova forma de viver juntos. A comunidade de Antônio passou a ser um exemplo de resiliência e esperança, mostrando que cada voz importa e que a união traz transformação. A chama da esperança ardeu intensamente, e a certeza de que a mudança era possível encheu o coração de todos. Era só o começo de uma nova jornada, mas, acima de tudo, a coragem e o respeito mostraram que a verdadeira força reside na harmonia da diversidade. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e não perder as próximas histórias inspiradoras. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem essa transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre este final incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mudança. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs como você entendem a importância de apoiar este canal através dessas ações.